Mas eu vou ler para você um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse versículo está dizendo que quando alguém morre, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Então, essa história de que o espírito da pessoa fica andando pelas ruas no Dia das Bruxas, isso é mais uma mentira do Halloween. Sabe de uma coisa? O Halloween pode ser divertido para muitas pessoas, mas se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se ele já é o seu Salvador, então você não pode se envolver com essas coisas. Você precisa escolher agradar a Deus. Se você já tem Jesus vivendo no seu coração, porque você precisa crescer em Deus. E uma das maneiras de você crescer é fazendo o que agrada ao Senhor. Em Filipenses 4:8 está escrito: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mas eu vou ler para você um versículo. Mas eu vou ler para você um versículo. Mas eu vou ler para você um versículo. Mas eu vou ler para você um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: Que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: Que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: Que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse versículo está dizendo que quando alguém morre, 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 o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. O corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. O corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. O corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Então, essa história de que o espírito da pessoa, então essa história de que o espírito da pessoa, então essa história de que o espírito da pessoa, então essa história de que o espírito da pessoa fica andando pelas ruas no Dia das Bruxas, fica andando pelas ruas no Dia das Bruxas, fica andando pelas ruas no Dia das Bruxas, fica andando pelas ruas no Dia das Bruxas. Isso é mais uma mentira do Halloween. 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 Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? O Halloween pode ser divertido para muitas pessoas. O Halloween pode ser divertido para muitas pessoas. O Halloween pode ser divertido para muitas pessoas.
O Halloween pode ser divertido para muitas pessoas. Mas se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se Ele já é o seu Salvador, mas se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se Ele já é o seu Salvador, mas se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se Ele já é o seu Salvador, mas se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se Ele já é o seu Salvador, então você não pode se envolver com essas coisas. Então você não pode se envolver com essas coisas. Então você não pode se envolver com essas coisas. Então você não pode se envolver com essas coisas. Você precisa escolher agradar a Deus. 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 Se você já tem Jesus vivendo no seu coração. Se você já tem Jesus vivendo no seu coração. Se você já tem Jesus vivendo no seu coração. Se você já tem Jesus vivendo no seu coração. Porque você precisa crescer em Deus. 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 E uma das maneiras de você crescer é fazendo o que agrada ao Senhor. E uma das maneiras de você crescer é fazendo o que agrada ao Senhor. E uma das maneiras de você crescer é fazendo o que agrada ao Senhor. E uma das maneiras de você crescer é fazendo o que agrada ao Senhor. Em Filipenses 4:8 está escrito. 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 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. 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 Tudo o que é respeitável. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é respeitável. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso. O que ocupe o vosso pensamento. 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 Mas eu vou ler para você um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse versículo está dizendo que quando alguém morre, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Então, essa história de que o espírito da pessoa fica andando pelas ruas no dia das bruxas
Isso é mais uma mentira do Halloween. Sabe de uma coisa? O Halloween pode ser divertido para muitas pessoas, mas se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se ele já é o seu Salvador, então você não pode se envolver com essas coisas. Você precisa escolher agradar a Deus. Se você já tem Jesus vivendo no seu coração, porque você precisa crescer em Deus. E uma das maneiras de você crescer é fazendo o que agrada ao Senhor. Em Filipenses 4:8 está escrito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.